o negócio. Pronto. Então, eu vou falar de novo o texto. Evangelho de Marcos, capítulo 9, versículos 14 ao 29. Marcos 9, 14 ao 29. Diz assim a palavra do Senhor. Quando eles se aproximaram dos outros discípulos, viram numerosa multidão ao redor deles e os escribas discutindo com eles. E logo toda a multidão, ao ver Jesus, ficou surpresa e, correndo até ele, o saudava. Então Jesus perguntou: o que é que vocês vão discutindo pelo caminho? Para um pouquinho. Eu falei o texto errado. Não, é isso mesmo. É esse texto mesmo. Vamos continuar. Então Jesus perguntou: o que é que vocês estão discutindo com eles? E versículo 17, no meio da multidão, respondeu: Mestre, eu trouxe até o Senhor o meu filho, que está possuído de um espírito mudo. E este, sempre que se apossa dele, lança-o por terra. E ele espuma, range os dentes e vai definhando. Pedi aos seus discípulos que o expulsassem, mas eles não puderam. Então Jesus exclamou: ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei de suportá-los? Tragam o menino até aqui. E eles o trouxeram. Quando ele viu Jesus, o espírito imediatamente agitou o menino com violência, e caindo ele por terra, revolvia-se, espumando. Jesus perguntou ao pai do menino: há quanto tempo isso está acontecendo com ele? O pai respondeu: desde a infância. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas se o Senhor pode fazer alguma coisa, tenha compaixão de nós e ajude-nos. Ao que Jesus respondeu: se o Senhor pode, tudo é possível ao que crê. Imediatamente o pai do menino exclamou: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Vendo Jesus que muita gente estava se reunindo, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu ordeno a você, saia deste menino e nunca mais entre nele. E ele, gritando e agitando-o muito, saiu, deixando-o como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem: morreu. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e ele se levantou. Quando Jesus entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que nós não podemos expulsá-lo? Jesus respondeu: esse tipo de espírito só pode ser expulso por meio de oração e jejum. Amém. Vamos orar ao Senhor mais uma vez. Santo Deus, estamos diante da tua palavra. E, ó Deus, como carecemos que o Senhor ministre ao nosso coração, que o Senhor fale conosco. Que a tua palavra, Deus, seja alimento para as nossas almas, sejam luz, ó Deus, que nos direciona, seja o poder do Senhor que nos molda. Ó Deus, que a tua palavra nos transforme, ó Pai, conforme o teu caráter. Porque tudo que desejamos nessa vida, o que mais desejamos nessa vida, é ser a expressão daquilo que tu queres que sejamos, ó Pai. Sermos embaixadores do Senhor aqui nessa terra, sermos testemunhas vivas do teu evangelho, sermos, ó Pai, de fato, o corpo do Senhor, ó Pai, aqui neste lugar, neste mundo, nessa sociedade. Ó Deus, queremos que tudo em nós glorifique o teu nome. Esse é o anseio do nosso coração. Por isso pedimos, ó Pai, que a tua palavra nos transforme em nome de Cristo. Amém. Amém. Eu queria fazer uma pergunta. Eu queria que você respondesse, mas que você respondesse para o seu próprio coração. Que você olhasse para a sua igreja, que você olhasse para a sua vida como igreja do Senhor. A igreja é essencial para a sociedade? A existência da igreja é imprescindível?
é fundamental, é indispensável, é imperiosa para a sociedade. Se a igreja não existisse, a sociedade teria sérios prejuízos. Eu estou trazendo esse questionamento porque esse questionamento tem sido levantado pela sociedade nesse tempo de pandemia. Principalmente depois que várias assembleias legislativas e câmaras de vereadores e prefeituras aprovaram leis que afirmam a essencialidade da igreja. Né? Infelizmente, essa discussão se a igreja é ou não é essencial, pelo menos para a maioria, está limitado ao questionamento se a abertura dos templos para cultos presenciais nesses dias é ou não essencial. Né? Algumas pessoas dizem, não, os templos precisam ser abertos para que o povo de Deus possa orar, para que as pessoas possam encontrar ali nos templos conforto para esses dias. Né? Outros pensam, não, a abertura dos templos não são essenciais e abrir os templos nesses dias não vai ser bom, porque vai colocar em risco a vida de muitas pessoas. E esse tem sido o nível que essa discussão tem alcançado. Esses dias, algumas semanas atrás, o jornal A Gazeta publicou uma reportagem falando a respeito disso. A igreja é ou não é essencial para a sociedade? Mas a reportagem ia nesse sentido, se é essencial ou não que a igreja funcione em cultos presenciais nesses dias. Eu não queria discutir sobre isso, mas eu queria trazer essa discussão para um nível um pouco mais profundo, ou muito mais profundo. Não apenas sobre portas abertas e cultos presenciais, porque isso não é o que a igreja é. A igreja não são portas abertas e cultos presenciais. Né? Se fecharmos os templos ou os edifícios, a igreja não deixa de existir, a igreja não está fechada. Se não tivermos cultos presenciais, não significa que a igreja não esteja cultuando. Então, não se trata disso. Eu quero falar a respeito do povo de Deus servindo a Deus na sociedade. Se a existência do povo de Deus servindo a Deus na sociedade é ou não é essencial, se tem sido ou se não tem sido essencial para a vida em sociedade. E eu quero pensar nesse tema a partir do texto que nós lemos. Esse texto nos conta a história de um homem que estava vivendo uma tragédia familiar. Ele tinha um filho que estava doente, e a sua doença não era uma doença natural, de causas naturais, não era um vírus, não era o Covid-19, não era nenhum outro vírus que havia contaminado esse jovem, mas era um demônio, ele estava endemoniado, possuído por demônios. E o texto fala que os demônios queriam matá-lo. Né? Existia uma força espiritual poderosa, pessoal, cruel, maligna, que jogava esse menino no fogo, que jogava esse menino na água, queria matá-lo queimado, queria matá-lo afogado, queria destruir a sua vida. E você pode imaginar a situação desse pai. Nós que somos pais e mães, nós sabemos como, às vezes, ficamos extremamente preocupados com uma gripe dos nossos filhos. Nossos filhos estão com febre e a gente fica preocupado. Eles precisam ir no hospital. Se precisar ficar internado, a preocupação aumenta. Agora, você pode imaginar um pai de uma criança, de um menino, que está possuído pelo demônio, por demônios, e que está sendo jogado no fogo, na água, o demônio quer matá-lo, e esse homem se encontra totalmente impotente diante da sua tragédia. Nada que ele possa fazer poderia solucionar aquele problema, nenhuma estrutura humana poderia dar alívio para aquele coração sofredor, e essa era a situação daquele homem, essa era a situação daquele menino. E essa situação nos faz lembrar toda a tragédia que a sociedade humana tem vivido. Por exemplo, com o Covid-19.
Tudo indica que antes desse vírus ser é, é, atacado com vacina ou outra coisa, provavelmente o mundo vai chegar em perto de 1 milhão de mortes. Isso é uma tragédia terrível. 1 milhão de mortes. Mas isso não é toda a tragédia que existe. Né? Nós temos o problema com a violência, o problema com a corrupção, vícios, pornografia, exploração infantil, abortos, roubos, sequestros, acidentes e tantas outras coisas que têm transformado a vida da nossa sociedade, da sociedade humana no mundo, é uma história de tragédias, de muitas e muitas tragédias. De forma mundial e tragédias pessoais, como a tragédia desse jovem. Mas de todas as tragédias que a sociedade tem vivido, a pior delas se chama pecado. A Bíblia fala lá em Romanos 3:9 que toda a humanidade está debaixo do pecado. Essa é a maior tragédia da humanidade. E o pecado tem corrompido os alicerces da nossa sociedade. O pecado tem corroído as estruturas, por exemplo, familiares. O pecado tem feito com que as famílias se desestruturem. O pecado tem alimentado os vícios. O pecado tem alimentado e pervertido as ideias, tem contaminado as relações. O pecado tem desestruturado as estruturas da nossa sociedade, corroído os alicerces da nossa sociedade, tem deformado tudo o que existe para manter a sociedade de pé. E o pecado tem feito isso, tem corrompido a nossa sociedade e a nossa sociedade tem sofrido com os frutos e as consequências do pecado dessa mesma sociedade. Muitas das dores que a sociedade tem hoje relacionado aos seus pecados. E a sociedade não tem poder de fazer nada contra isso. Nenhum recurso humano é poderoso para livrar essa sociedade desse mal. A gente vê o governo fazendo campanhas e projetos contra drogas, contra a violência, contra isso, contra aquilo outro, mas infelizmente nenhum desses projetos vai solucionar esse problema. Pode coibir, pode diminuir, mas nunca vai acabar. Nada que nenhuma estrutura humana faça pode fazer com que a sociedade deixe de sofrer aquilo que ela tem sofrido por causa do seu próprio pecado. E de todas as consequências que o pecado tem trazido para essa sociedade, é que hoje milhões, milhares, bilhões de pessoas estão caminhando a passos largos para o inferno. A sociedade está caminhando para o inferno. E essas pessoas, queridos, que estão vivendo nessa sociedade corrompida e que está caminhando para o inferno, essas pessoas estão ao nosso lado. Não são apenas pessoas distantes, são pessoas que passam por você na rua, são pessoas que estudam com você na mesma escola, pessoas que moram na sua casa. Falamos ontem no congresso da SAF que são pessoas que cruzam conosco nos nossos caminhos, que às vezes a gente nem presta atenção, mas essas pessoas estão ao nosso redor. A sociedade é o lugar onde nós vivemos. O Senhor Jesus, na sua oração em João 17, pediu para que Deus nos conservasse no mundo, e ele disse que nós deveríamos estar aqui sem nos contaminar com este mundo, mas precisávamos estar no meio deste mundo. Então, essas pessoas que estão sofrendo, essa sociedade doente pela lepra espiritual que se chama pecado, possuído por essa força espiritual do mal que se chama pecado, que tem corrompido, destruído tanto a sociedade quanto as vidas das pessoas que estão na sociedade, estão ao nosso redor. E uma pergunta que a gente tem que se fazer é: nós, igreja, temos percebido isso?
Nós conseguimos enxergar essas pessoas na sociedade que estão padecendo, que estão carecendo, que estão sendo corrompidos pelos seus pecados, que estão tendo a sua saúde, que estão tendo a sua vida moral, que estão tendo a sua vida social, a sua vida familiar, relacional, espiritual, corroído, destruído pelo pecado. Nós temos percebido essas pessoas. Nós temos sentido a dor da tragédia delas. Nós conhecemos quais são as suas necessidades. Nós sabemos onde dói a dor dessas pessoas, como dói, com que intensidade dói. Nós, igreja, temos nos colocado dispostos a fazer alguma coisa por essa sociedade doente. Eu digo, queridos, que na maioria das vezes, ou para a maioria de nós não temos feito, nós não temos percebido. Porque nós institucionalizamos a religião. De maneira geral, é isso que se tornou a igreja. Na prática, ainda que ela, em essência, vai ser sempre a igreja do Senhor Jesus Cristo, mas na prática daquilo que nós chamamos igreja, esse corpo visível que nós temos presenciado, do qual fazemos parte, nós institucionalizamos a religião, encaixotamos a religião dentro de 4 paredes e tornamos a religião em nosso benefício. Então, grande parte do mover da igreja está voltado para a própria igreja. Nós estamos preocupados com os nossos departamentos, com as programações para os nossos membros, em como mantê-los presos dentro da nossa igreja. Como fazemos programações para que os adolescentes permaneçam, para que os jovens permaneçam, para que as crianças permaneçam? Como nós podemos fazer com que as pessoas de maior idade ou da melhor idade se sintam interessados pela igreja? Como podemos agradar esse? Como podemos agradar aquele? Como o pastor pode servir aos membros da sua igreja? Como os presbíteros e os diáconos podem servir a sua própria igreja? Nós estamos cuidando de nós mesmos. Tornamos a igreja um caixote, uma sociedade paralela, com linguagem paralela, com atividades paralelas. Um nicho da sociedade. Um mundo particular dentro do mundo. Isso é muito sério. Não é? E por voltarmos para dentro de nós mesmos e transformarmos a nossa igreja numa caixa de sapato fechada em si mesmo, nós não nos importamos com aquelas pessoas que estão lá fora. Nós não percebemos seus dramas. Não nos compadecemos das suas dores. Não choramos as suas tragédias. A igreja, em sua maioria hoje, o que faz ao perceber o pecado das pessoas no mundo e as consequências deste pecado na sociedade é condenar essas pessoas ao inferno. É dizer, olha como essas pessoas estão pulando o carnaval, e é por isso que veio o Covid. Olha como esses jovens estão morrendo, é culpa deles, eles são viciados. Olha como as pessoas esses políticos estão sendo presos, bem feito para eles são corruptos. E a gente olha para o mundo para perceber a tragédia do mundo apenas para aplaudir a sua derrota ou para alertá-los. Olha, vocês vão para o inferno, para torcer para que o juízo de Deus caia sobre eles. É lógico que quando eu trato assim, eu não estou falando de cada particularidade. Eu estou falando do quadro geral da igreja, voltada para si mesmo. E quando muito olha para fora, apenas para trazer mais membros para a igreja. E o objetivo é como podemos fazer com que a nossa igreja cresça. E quando nós nos voltamos para fora, para buscar pessoas para dentro da nossa igreja, a nossa preocupação continua sendo nós. A partir do momento em que essa pessoa está aqui dentro, nós dizemos, pronto, acabou a nossa tarefa, agora a gente só precisa mantê-los aqui.
Eu acredito, queridos, que talvez nós não estamos sendo tão essenciais assim para a sociedade. Porque, sendo assim, nós somos sendo muito diferentes de Jesus. Jesus não estava preocupado com a igreja, mas estava preocupado com fora da igreja. Ele não estava muito preocupado em participar das reuniões da sociedade interna, mas ele estava muito mais preocupado em participar de reuniões com os publicanos, com os pecadores, de ir aos casamentos, de ir ao lugar onde o povo estava, de se assentar no monte e falar para o maior público que pudesse, de subir num barquinho e se afastar da multidão para que todos pudessem vê-lo e ouvir a sua voz. Enquanto não nos incomodarmos com os filhos endemoniados, com os jovens endemoniados, com as pessoas viciadas, com aqueles que estão corrompidos, enquanto não nos incomodarmos com as pessoas que estão sofrendo na sociedade, com a corrupção da sociedade, não como juízes que condenam, mas como pessoas que de fato se compadecem dessas pessoas, nós não somos essenciais para a sociedade. A nossa presença na sociedade não provoca ou não produz diferença alguma para ela. Voltando para o nosso texto, o texto diz que aquele pai, o pai daquele menino, levou Jesus, levou o seu filho até Jesus. Ele tinha ouvido a respeito de Jesus, como Jesus tinha transformado a vida, ou estava transformando a vida das pessoas por onde Jesus passava. Por onde ele passava, a graça de Deus alcançava as pessoas, o poder de Deus alcançava as pessoas, a sociedade era abençoada por onde Jesus passava. E ele, de certa forma, fica empolgado com aquilo e ele crê que Jesus poderia curar o seu filho. Podia mudar a história, a realidade do seu filho. Então, esse homem vai até onde ele sabia que Jesus estava, mas quando ele chega ali, ele não encontrou Jesus. Jesus havia subido no monte, junto com seus discípulos mais próximos, e Jesus estava ali em oração junto com seus discípulos. Aconteceu ali aquele episódio que a gente chama de transfiguração. Jesus, então, estava no Monte da Transfiguração, não é? E os demais discípulos estavam embaixo do monte. Então, quando esse homem chega até onde Jesus estaria, ele não encontra Jesus. Então, não encontrando Jesus, esse pai leva o seu filho endemoniado aos discípulos de Jesus. E ele esperava que os discípulos de Jesus curassem aquele menino do seu mal. Ou seja, que os discípulos de Jesus libertassem aquele menino do cativeiro do diabo. Né? E aí a pergunta que a gente tem que fazer é por que esse homem, não encontrando Jesus, ele busca o auxílio dos discípulos de Jesus? E a resposta para isso, nós falamos até há poucos dias, nos estudos aqui online, de que ele buscou aqueles homens justamente por eles serem discípulos de Jesus. Os discípulos naquela época eram considerados, todo discípulo era considerado muito mais do que um aprendiz. Os discípulos naquela época eram considerados a representação do seu mestre. Era esperado que um discípulo expressasse com exatidão o caráter, o pensamento, o estilo de vida do seu mestre. O discípulo deveria ser o que seu mestre era. Os mestres, por isso, eles escolhiam a dedo os seus discípulos, porque eles deveriam aprender com seu mestre para ser como eles eram, exatamente como ele era. Por isso que aquele homem esperava que os discípulos de Jesus fossem fazer aquilo que Jesus faria. Ou seja, se Jesus tinha poder para libertar aquele menino daquele poder das trevas, os discípulos dele também teriam esse poder. E isso era lógico na cabeça dele. Né? E aí agora eu queria trazer isso para nós. Você é um discípulo de Jesus, não é? A Bíblia não deixa margem de dúvida para isso.
A Bíblia nos diz que se você é cristão, você é um discípulo de Cristo. E não um discípulo como nós pensamos que seja um discípulo, mas um discípulo conforme o padrão bíblico. Ela diz que se você é cristão, você é um discípulo de Cristo, pois Jesus não te chamou apenas para a salvação. Jesus te chamou para o discipulado. Ele te chamou para aprender com ele. Jesus te chamou, mais do que isso, Jesus te chamou para ser transformado por ele neste aprendizado, te ensinando a ponto de você ser transformado segundo o caráter, segundo o poder, segundo o amor do Senhor Jesus Cristo. É que você seja moldado por Senhor Jesus de tal forma que o amor dele se torne o teu, a maneira como você ama. O poder dele se torna a forma como você se move na vida, que a missão dele seja a missão da sua vida. Então agora perceba como é a situação da igreja. O mundo está precisando de Jesus. Somente Jesus pode curar este mundo dessa doença espiritual que tem ruído com as estruturas da nossa sociedade. Somente Jesus pode curar a nossa nação. Somente Jesus pode abençoar a nossa cidade. Somente Jesus pode abençoar este mundo. O Senhor Jesus quer abençoar vidas, assim como Jesus passou por este mundo nos seus dias e por onde ele passava, ele deixava um rastro de bênção, vidas transformadas. Ele quer fazer isso hoje, assim como fez naqueles dias, mas ele quer fazer isso hoje através da sua igreja. Ele nos ordenou fazer isso. Deus te viu na sua miséria, inebriado na dor da sua tragédia, e Deus te salvou do inferno. Ele te salvou e te colocou nesse mundo pecador. E ordenou a você, olha, vai e seja discípulo, um discípulo que faça discípulo. Toque o mundo com o meu evangelho. Seja você, ou leve você a esperança para este mundo perdido, através do evangelho que eu te autorizei a pregar em meu nome. Os céus esperam que você haja como discípulo de Cristo, que você haja como um cristão. Aliás, o mundo tem olhado para os cristãos hoje e tem esperado que os cristãos sejam hoje a expressão do seu Cristo. Sabe por que muitas vezes o mundo critica a igreja por causa dos seus pecados? Às vezes pecados que o próprio mundo comete. Porque o mundo olha para a igreja e não espera encontrar na igreja um retrato seu. O mundo não espera olhar para a igreja e encontrar na igreja um espelho que reflete o próprio mundo. Chegar na igreja, olhar para os cristãos e ver nos cristãos o mesmo caráter que ele tem, a mesma forma de amar que ele tem, ou seja, o mais do mesmo nessa sociedade. O mundo olha para a igreja carente de encontrar na igreja a expressão do Cristo que a igreja prega. Eles olham para a igreja esperando ver em nós o mesmo caráter, o mesmo amor, o mesmo poder, a mesma ação de Jesus. E aqui está a essencialidade da igreja na sociedade. Sermos a expressão de Cristo nela. Porque se não formos, não somos essenciais. Se formos neste mundo exatamente como o mundo é, nós somos mais do mesmo. E se somos mais do mesmo, pode nos tirar do mundo, porque não fazemos diferença. A igreja não é essencial quando ela está de portas abertas para cultuar. A igreja é essencial quando dentro dos templos e fora dele, a igreja é a expressão de Cristo. E a minha pergunta para você é, nós temos sido? Nós não vamos agir segundo o caráter de Cristo? Até quando nós vamos permitir que o nosso pecado nos afaste da nossa missão? Que a nossa
desconformidade com a forma de Cristo impeça que a gente seja para este mundo aquilo que precisamos ser. A expressão de quem Cristo foi, da maneira como Cristo amou, da maneira que Cristo agiu, do poder de Cristo para transformar, para curar, para influenciar, para mudar a vida nessa sociedade. Eu gosto já falei várias vezes a respeito da ilustração de um fato, de uma história de Alexandre o grande conquistador da Grécia, nos anos mais ou menos 400 a.C. Ele é conhecido por ser um grande guerreiro, um grande general. Ele levou a Grécia, na sua época, a tomar a ser dona praticamente de todo mundo conhecido, quase todo mundo. E uma das coisas que Alexandre não suportava era um soldado que não honrasse o nome do próprio Alexandre. Um soldado que não fosse valoroso na guerra. Um soldado que fugisse da guerra, que desertasse da guerra. Ele não suportava um desertor. E, geralmente, Alexandre condenava os desertores do seu exército à morte. E uma certa vez conta a história que Alexandre estava num julgamento, julgando soldados que haviam desertado, e quando ele vai julgar um dos soldados, ele pergunta para esse soldado, soldado, qual é o seu nome? E o soldado então diz para Alexandre, olha, meu nome é Alexandre. Alexandre o Grande fica irado com a resposta. E ele pergunta novamente, soldado, qual é o seu nome? E o soldado responde, é Alexandre, Senhor. E na terceira vez ele pergunta, e já estava vermelho e completamente irado, dizendo, soldado, qual é o seu nome? E o soldado diz, é Alexandre, Senhor. E então Alexandre o Grande diz para ele, soldado, ou você muda de nome, ou você muda de atitude. Eu fico pensando do mundo perguntando para nós, qual é o seu nome? E nós dizemos, meu nome é cristão. Qual o seu nome? Meu nome é cristão. E se o próprio Cristo perguntar isso para nós, qual o seu nome? O meu nome é cristão, Senhor. Então, tanto o Senhor como a igreja, o mundo pode dizer, ou você muda de nome, ou você muda de atitude. Nós precisamos ser a expressão daquilo que Cristo foi. Aí, continuando a história, este homem que esperava ver nos discípulos o mesmo que ele encontraria em Jesus, e esperasse que os discípulos de Jesus curassem aquele menino como o próprio Jesus curaria, né? Entrega o menino para os discípulos e eles tentaram expulsar aquele demônio. Eles mesmos disseram que tentaram. Eles fizeram tudo o que podiam. Eu fico imaginando que esses homens provavelmente fizeram tudo que a sua religiosidade mecânica fosse capaz de fazer. Eu acredito que eles se esforçaram muito para curar aquele menino. Se esforçaram muito para lembrar exatamente como Jesus fazia e provavelmente tentaram replicar ou imitar todos os passos que Jesus fazia para expulsar um demônio. Fizeram tudo, mas fracassaram. Eles não foram essenciais para aquela sociedade. Não foram essenciais para aquela família, muito menos para a sociedade. Eles se tornaram inúteis, se tornaram desnecessários, se tornaram supérfluos nessa situação. E as consequências do fracasso daqueles discípulos foi terrível. Porque ao fracassarem, não conseguirem expulsar os demônios daquele menino, o pai que estava antes esperançoso e que buscou a igreja na esperança de ver o seu filho curado, agora está decepcionado. O menino, possuído por uma força que queria matá-lo, continua à mercê da crueldade daquele demônio. E o pior, o nome de Jesus foi envergonhado, foi desonrado, foi desacreditado. Porque, assim como se esperava que o discípulo fosse a expressão do seu mestre,
naquele tempo também, o fracasso de um discípulo era considerado o fracasso do seu mestre. Era por isso que os discípulos escolhiam a dedo os mestres escolhiam a dedo seus discípulos. Um mestre naquela época poderia condenar o seu discípulo à morte se ele envergonhasse o seu nome. E os discípulos, então, envergonharam o nome de Jesus. Porque aquele homem, ao perceber que os seus discípulos não foram capazes de curar o seu filho, ele pensou, Jesus falhou. E aí, pense, meu irmão, quantos pecadores já passaram por sua vida? Quantos pecadores, quantas pessoas que necessitavam da graça de Jesus Cristo já passaram pela sua vida? Eles precisavam de você. Todos os pecadores, mesmo aqueles que não sabiam que precisavam do Evangelho, eles precisavam que você pregasse o Evangelho. Para quantas pessoas você falou do Evangelho de Jesus? Quantas dessas pessoas que cruzaram pelo seu caminho viram Jesus na sua vida? Quantas dessas pessoas foram impactadas pelo caráter de Cristo em você? Quantas dessas pessoas se sentiram amados por Cristo através da sua vida? O poder de Deus fluiu da sua vida para abençoar quantas dessas pessoas? Quantas dessas pessoas necessitadas, quantas dessas pessoas que estão na sociedade doente pelo pecado e que estão adoecendo com essa sociedade foram alcançadas pela salvação através da sua vida? Quantas dessas pessoas foram libertas, foram curadas, foram restauradas, foram transformadas? E uma pergunta mais séria: quantas dessas pessoas ficaram escandalizadas com a ausência de Cristo em você? Quantas dessas pessoas perderam a esperança de serem amados por Cristo porque não encontraram esse amor em você? Perderam a esperança de encontrar compaixão porque não viram compaixão nos discípulos de Jesus? Quantas pessoas se frustraram com o seu Cristo por causa do seu cristianismo? Frustraram na expectativa de serem perdoados, porque não perceberam perdão em você. Porque eles esperavam ver em você aquilo que eles esperavam encontrar em Cristo, e se não encontraram em você, eles não ouviram a respeito de Cristo, não viram Cristo na sua vida. Quantos continuaram mortos depois de se relacionar com você? Continuaram cativos, quebrados, desesperados, endemoniados. Quantas vezes, queridos, nós temos envergonhado o nome de Jesus com os nossos fracassos em nome dele? Quantas vezes nós temos sido empecilhos à obra de Jesus Cristo? Quantas vezes temos sido pedra de tropeço? Quantas vezes temos nos tornado não essenciais para a sociedade? Inúteis, desnecessários, supérfluos. E até quando, queridos, nós vamos permanecer com os olhos enxutos diante do nosso fracasso como igreja? Lá em Lamentações, capítulo 2, versículo 18 e 19, o profeta Jeremias diz assim, falando para o povo de Deus: ó coração de Jerusalém, clama ao Senhor. Ó muralha da filha de Sião, com as tuas lágrimas como um ribeiro, de dia e de noite, não te dê descanso, nem pare de chorar a menina dos teus olhos. Levanta-te, clama no princípio da noite, no princípio das vigílias. Derrama como água o seu coração perante o Senhor. Levanta a ele as mãos pela vida de seus filhos, que desfalecem de fome à entrada das suas ruas.
O profeta, quando ele olha a sociedade de Israel, da Judéia, totalmente destruída por causa do pecado do seu povo, ele diz para o seu povo: chore. E nós precisamos chorar pelo nosso estado, por sermos tantas vezes inúteis para a sociedade, não essenciais, não essenciais. Aí, para a gente caminhar para o final do nosso sermão nessa noite, indo para o final da história, Jesus Cristo, então, vai até esse menino e o liberta do cativeiro desse demônio e desses espíritos malignos. E os discípulos veem tudo aquilo, e depois que a poeira abaixa, os discípulos vão até Jesus. Porque o fracasso deles abalou os próprios discípulos. Eles ficaram bastante perturbados com tudo aquilo que aconteceu. Eles também esperavam que conseguirem fazer aquilo que Jesus fazia. Então, humilhados e confusos, eles vão até Cristo, perguntando para ele a respeito do motivo. Por que nós não conseguimos? E Jesus, então, responde para ele: faltou para vocês jejum e oração. Faltou jejum e oração. É isso que está faltando para a essencialidade da igreja. Jejum e oração. Mas não pense que Jesus está falando para eles a respeito de um mero ritual. Como se Jesus estivesse mostrando para ele uma fórmula mágica para se obter poder para expulsar demônios. Não se trata disso. Na verdade, o que Jesus está falando é exatamente o contrário disso. Jesus está dizendo que não é apenas ter o nome de discípulo, não é apenas ter o nome de igreja que vai fazer diferença. Não é só porque vocês são meus discípulos e vocês se chamam de meus discípulos que vocês serão capazes de fazer o que eu faço. Não é só porque vocês são igreja, igreja de Cristo, que vocês serão capazes de fazer o que Cristo fez, ou de cumprir a missão de Cristo. É preciso ter comunhão com Cristo. É preciso ter comunhão com Deus, é preciso estar ligado a Ele. Jejum e oração falam de uma busca por intimidade com Deus. Fala de um relacionamento real e íntimo, que acontece pela mediação de Jesus Cristo. Jejum e oração não é um ritual, é um modo de vida. É uma maneira de viver onde a busca por Deus e a mortificação da carne são os alicerces da vida. Eu vivo buscando intimidade com Deus, eu mortifico a minha carne, eu oro, eu clamo ao Senhor, porque eu quero estar mais perto dele, eu quero estar mais cheio do Senhor. Jejum e oração fala de um modo de vida que torna real a vida de Cristo em nós. Se torna prática a vida de Cristo em nós. Que nos torna cristãos no mundo. Ou que torna Cristo visto pelo mundo em nós. Sem profundidade espiritual, queridos, não há poder para sermos discípulos. Não há poder para sermos essenciais para a sociedade. Sem intimidade com Deus, sem estarmos ligados a Cristo, a videira, nós não podemos produzir frutos. Jesus diz isso em João 15. Vocês precisam estar ligados à videira, a Jesus como ramos ligados à videira, para que vocês possam produzir o fruto da videira. É isso que Jesus quer dizer quando ele diz, olha, faltou jejum e oração. Faltou estar ligado comigo. Jesus estava orando no Monte da Transfiguração. Se os discípulos tivessem comunhão com ele, eles realizariam a obra que Jesus realizou. Como realizaram depois que Cristo subiu aos céus. Porque estavam em comunhão com Jesus Cristo. E fizeram a obra em nome dele. Então, ser discípulo, queridos, não é algo que nós somos por fora. Ser igreja não é fazer parte de uma religião, de uma denominação.
Ser presbiteriano é muito legal, mas é só isso. Ser presbiteriano não passa de ser membro de uma sociedade humana. Presbiterianos vão para o céu e presbiterianos vão para o inferno. Ser igreja é muito mais do que isso. Ser igreja é algo que somos por dentro. O nosso discipulado tem que acontecer no nosso coração, alcançar a nossa identidade, o cerne da nossa identidade. Ela tem que influenciar a nossa vida no mais profundo do nosso ser, influenciar os nossos pensamentos, sentimentos e emoções. E isso só vai acontecer quando tivermos um relacionamento real com Cristo. Quando formos de fato cristãos, e é impossível sermos de fato cristãos e não sermos influenciados por Cristo, na nossa intimidade. Porque cristianismo, conversão de fato, não é exterior, conversão de fato é interior. É interior que se expressa no nosso exterior, que se mostra no nosso exterior. Ser discípulo de Jesus Cristo é a cada dia ser menos nós mesmos e sermos mais a expressão do Senhor Jesus, esvaziando de nós e nos enchendo dele. Como Jesus disse lá em Lucas 9:23, é um texto que eu sempre repito na igreja. Quem quer ser meu discípulo, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga. E somente assim nós vamos brilhar no mundo com a glória de Deus e irradiar este mundo, o poder do Senhor Jesus Cristo. A igreja é essencial para a sociedade, queridos. A existência da igreja é imprescindível, é fundamental, é indispensável, imperiosa para essa sociedade. Jesus disse que é. Ele falou que é. Lá em Mateus capítulo 5, versículo 13 e 15, Jesus diz assim: vocês são o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada no alto de um monte. Nem se acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto, mas num lugar adequado, onde ilumina bem todos os que estão na casa. Você percebeu, meus irmãos? Jesus disse: vocês são o sal, vocês são a luz, é isso que a igreja é. E Jesus disse mais: o sal e a luz têm poder de influência. O sal conserva o alimento, a luz traz revelação aos olhos. Sem o sal e sem a luz, o mundo se perde e se decompõe. Sem a igreja, o mundo perece muito mais rápido do que está perecendo. Mas para que de fato sejamos aquilo, na prática, aquilo que somos em essência, nós precisamos ser o que somos. Ou seja, sermos sal e sermos luz. Não é apenas sermos religiosos, mas é sermos discípulos de Jesus Cristo. E vivendo assim, a presença da igreja vai abençoar a sociedade. E as pessoas vão estar trazendo a nós os seus filhos endemoniados, as suas doenças da alma, as suas crises espirituais, as suas famílias desmanteladas, os seus filhos rebeldes, os seus casamentos que estão em ruína, estão acabando, as suas dores e ansiedades, vão estar trazendo para nós os seus pecados. E nós, como sal da terra e luz do mundo, como discípulos de Cristo, pegaremos a mensagem de Cristo. Oraremos por eles em nome do Senhor Jesus. Mostraremos a eles com o nosso caráter, com o nosso coração, com a nossa vida, quem foi Jesus. Mostraremos em nós o Evangelho. E essas pessoas serão abençoadas.
E interessante, nós não faremos isso com as igrejas de porta aberta ou com as igrejas de porta fechada. Independe disso. Porque nós faremos isso na escola onde estudamos, onde trabalhamos, faremos isso na rua, fazemos isso com os nossos amigos, fazemos isso jogando uma partida de futebol, assistindo futebol, faremos isso na academia, faremos isso aonde nós estivermos. Aonde nós estivermos, nós seremos igreja, sal e luz. Onde estivermos, seremos discípulos de Jesus. E onde estivermos, seremos essenciais para este mundo, porque levaremos a este mundo o Evangelho. Amém? Deus nos abençoe. Ingrid, você está aí ainda, Ingrid? Ah! Isso. Agora a gente está com um companheiro ali, ó. Quem que é? Damiano? Está com vergonha de aparecer. Damiano, já te vi no cantinho aí, Damiano. Correu. Vamos louvar o Senhor agora com a Ingrid, que Deus possa, que você possa, juntamente com ela, na sua casa, adorar o Senhor e bendizer o nome desse Deus que nos chamou para, não apenas para a salvação, mas nos chamou para o discipulado, né? Para sermos discípulos e para fazermos discípulos. Amém.